Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com muita alegria, com toda dignidade, esta grande solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta solenidade a Igreja sempre celebra na quinta-feira após a solenidade do domingo da Santíssima Trindade. Esta solenidade, ela foi introduzida, decretada na Igreja pelo Papa Urbano IV no ano de 1264, devido a duas realidades. Primeiro, a manifestação de Jesus a Santa Juliana, uma irmã da Diocese de Liege, onde Jesus revelou para ela que ele queria um culto, uma reverência pública maior à Sagrada Eucaristia. E alguns anos depois, devido ao famoso milagre que aconteceu em Bolsena, em Orvieto, com um padre que estava de uma certa forma passando por crises de fé. Ele estava com dúvidas: será que Jesus está no sacramento da Eucaristia? Será que quando eu pronuncio as palavras da consagração, isto é meu corpo, isto é meu sangue, será que Jesus vem mesmo? E às vezes, nós padres passamos por isso. Nós muitas vezes perdemos a fé diante dessa realidade que nós podemos celebrar, que são os sacramentos. Uma certa vez esse padre estava celebrando missa. Quando ele vai fazer a reverência, de repente o corpo se transformou numa carne, e daquela carne escorreu aquele sangue que molhou todo o corporal. E assim ficou conhecido o famoso milagre de Bolsena. Tudo isso motivou o Papa Urbano IV, que estava motivando cada vez mais, a começar pela Diocese de Liege, essa devoção à Eucaristia. Acabou decretando em toda a Igreja no ano de 1264. Pois bem, não é sobre essas questões históricas que eu quero me deter aqui nesta homilia. Nesta homilia eu quero recordar vocês apenas duas realidades da nossa fé. A primeira, que a Eucaristia é um mistério de amor e comunhão de Deus com cada um de nós. Ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus na última ceia. Foi na última ceia que Jesus instituiu a Santíssima Eucaristia e o Santo Sacerdócio, o sacramento da ordem. Naquele momento Jesus, ele dá graças, pronuncia a oração da bênção e diz as seguintes palavras que nós ouvimos: tomai e comei. Ou seja, significa que aquele pão era para ser comido, era para ser recebido. Depois, isto é o meu corpo. Não era um pão comum, não era um pão qualquer, não era uma bolachinha, mas era o próprio corpo de Cristo que estava sendo entregue ali naquele momento. E depois ele diz: será entregue por vós. Ou seja, aqui ele está se referindo do seu sacrifício. Assim, nós já podemos tirar aqui três aspectos do sacramento da Eucaristia, que é a presença, comunhão e sacrifício. Então, quando ele diz tomai e comei, é a comunhão. Jesus quer ser um conosco. Nós devemos receber o corpo de Cristo. Depois, isto é o meu corpo, é a sua presença. Jesus está presente ali, naquele pão, naquele vinho consagrado. E depois será entregue por vós. É o sacrifício que Deus faz por amor a cada um de nós. Por isso que Santo Afonso Maria de Ligório dizia que Jesus, querendo permanecer conosco todos os dias, fisicamente, até o fim dos tempos, ele criou a sua presença no sacramento da Eucaristia. Portanto, celebrar esta solenidade de Corpus Christi, do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor, é reafirmarmos a nossa fé na Eucaristia, é lembrarmos que Jesus está presente na hóstia consagrada. Mas infelizmente a nossa falta de fé é muito grande, a nossa falta de amor é muito grande, a nossa falta de reverência é muito grande. Por quê? Quinta-feira nossas paróquias estão vazias. Gente, Deus está no sacrário,
Deus está exposto no altar e aonde que nós estamos? Depois, algumas pessoas chegam para a Santa Missa, ficam conversando, umas ficam mastigando chiclete, coisa que igreja é lugar para isso, ainda depois comunga. Outras ficam conversando. Jesus está no sacrário, por isso que essa luz está acesa. É um trabalho para nós na catequese ensinar, mostrar para as crianças que Jesus está no sacrário. Aí depois que cresce e fica adulto, perde essa fé. Depois, muitas pessoas em pecado mortal, em situação que não pode comungar, mas entra na fila da comunhão. Tome cuidado, você está comungando a sua própria condenação. É Jesus. Não que nós somos dignos de merecer comungar Jesus. Ninguém é digno, nem o próprio Padre. Mas a questão que o próprio Cristo criou o sacramento da confissão, para você se purificar, para receber Ele em estado de graça. Receber Jesus Eucarístico em pecado mortal é a mesma coisa de eu abrir este sacrário, pegar essa âmbula com hóstia consagrada, chegar lá no meio da rua e jogar na lama, na sujeira, ainda pisar em cima dele. É a mesma coisa que você faz quando você está em pecado e comunga Jesus. Vai comungar para quê nesse estado? Para mostrar para os outros? Não precisa. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Então, esse é o primeiro motivo de nós celebrarmos Corpus Christi. Reafirmarmos a nossa fé na presença eucarística de Jesus e depois pedir perdão a Jesus por tantas comunhões mal feitas, por tantas faltas de reverência, falta de amor e falta de fé a Jesus. Depois, o segundo ponto que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, que nós precisamos fazermos um pequeno exercício para aumentarmos a nossa fé, a nossa devoção à Sagrada Comunhão. São Pedro, Julião e Mártir, um grande santo eucarístico, nós estamos no ano de São José, ele vai dizer para nós que o que nos santifica é a nossa intimidade com Jesus. Por isso ele olha para a imagem de São José e diz: por que São José é santo? Porque ele traz nos seus braços o menino Jesus. E toda vez, toda a sua vida, todas as vezes, São José sempre se recordava, São José sempre pensava em Jesus. Então esse contato íntimo foi que santificou. E assim ele vai dizer que Jesus ele tem dois tronos, um lá no céu e o outro em todos os sacrários da terra. Há um padre, um frei franciscano da Imaculada, chamado Frei Stefano Maria Manelli. Ele tem um belíssimo livro, muito bom, sobre o sacramento da Eucaristia, e ali ele nos apresenta 3 exercícios que nós precisamos fazer para aumentarmos o nosso amor a Jesus Eucarístico. O primeiro é o exercício da mente. Antes de tudo, é necessário nós fazermos meditações profundas sobre a Eucaristia, para aumentar o nosso conhecimento. Ninguém ama aquilo que não conhece. Por isso precisamos ter bons livros, bons escritos dos santos, como o de Santo Afonso Maria de Ligório, como esse que eu acabei de citar, o de São Pedro, Julião e Mártir, para que possamos exercitar cada vez mais a nossa mente. Depois, o exercício do coração. Ele diz que o amor para com a Eucaristia deveria ser espontâneo e sempre vivo em todos, mas infelizmente não é assim. O amor nunca é espontâneo e vivo da nossa parte para com a Sagrada Comunhão. A prova disso é que às quintas-feiras nossas igrejas estariam lotadas. Nós faríamos de tudo para estar ao menos um minuto na presença real de Jesus Eucarístico. Depois ele vai dizer o seguinte: mas o amor também exige exercício. É preciso exercitar o coração no desejo do verdadeiro bem, no sentimento de uma verdadeira avidez pelo autor da vida. Então nós precisamos exercer esse desejo de querer estar na presença de Jesus, de querer comungar Jesus Eucarístico. Igual algumas crianças, os catequistas aqui presentes, da primeira comunhão, os pequeninos ficam chorando, que querem receber Jesus Eucarístico, tem o desejo, eu já sei que Jesus que está ali, eu quero fazer a primeira comunhão. Então é esse desejo inocente que nós precisamos ter no nosso coração. Você que não pode comungar por alguma situação,
Você é chamado a fazer a sua comunhão espiritual. Então ter sempre esse desejo de querer se alimentar do pão do céu, do pão dos anjos, que é o corpo de Cristo. Os santos manifestaram isso de uma forma plena. Santa Teresinha, por exemplo, quando ela começou, Santa Teresinha, eu sempre falo, né, que Santa Teresinha, depois que o Padre Edmilton trouxe ela para cá, ela ficou próxima do seu amado, que é Jesus Eucarístico. Então Santa Teresinha, olha só o que ela fazia. Quando ela ia preparar a credência, ela sempre fazia uma hóstia bem grossa, para ela comungar aquela hóstia depois de consagrada, para que Jesus permanecesse mais tempo no seu coração. E antes, quando ela começou a adoecer, bem no início da doença, era um sacrifício que ela fazia para ir para a capela e comungar Jesus Eucarístico. E algumas irmãs começaram a falar que ela não precisava fazer aquele sacrifício, que alguém poderia levar a comunhão para ela. E Santa Teresinha dizia: o que são essas dores diante da comunhão? Ou seja, todo sacrifício vale a pena para recebermos Jesus Eucarístico nas nossas almas. Santa Catarina de Sena chegava para o seu confessor e dizia: dai-me logo, Padre, dai-me logo o alimento que a minha alma precisa, o alimento que a minha alma tanto procura. Então nós temos que ter esse desejo de recebermos Jesus. Está sujo? Vai buscar o sacramento da confissão, mas não fique muito tempo sem receber Jesus Eucarístico. E depois, o terceiro exercício é o exercício da vontade. Então, só para lembrar, exercício da mente, ler, meditar sobre a Eucaristia. Depois, o exercício do coração, para aumentar o amor, esse desejo. Depois, o exercício da vontade. Ele diz o seguinte: a Eucaristia é uma lição de amor, de imolação. A Eucaristia é uma lição indizível de amor, de imolação total, de humildade, de uma vida escondida, de paciência e dedicação sem limites. Gente, tudo aquilo que nós precisamos, que o nosso coração anseia, nós podemos encontrar na Eucaristia. Interessante que São Francisco Marco, um dos pastorzinhos lá de Fátima, depois que ele descobriu que Jesus estava na Eucaristia, qualquer tempo que ele tinha, ele estava diante do sacrário, sempre para consolar Jesus que estava sozinho. É isso que nós precisamos, essa intimidade. E depois ele diz: vamos visitá-los muitas vezes, entrando na igreja todas as vezes que pudermos. Se você pode, entra na igreja. Aqui nossa paróquia fica aberta toda semana, a catedral, a Bom Despacho, quinta e sexta o Santíssimo está exposto. Você pode, entra, venha ao encontro de Jesus. E lá permanecendo um pouco de tempo junto ao sacrário, perto dele corporalmente e de coração. Às vezes nós não podemos estar perto de Jesus Eucarístico fisicamente, mas lá da nossa casa, quando nós passamos em frente a uma igreja, nós somos convidados a trazer a nossa alma, o nosso coração para o sacrário mais próximo. Enfim, é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que eu gostaria de transmitir para vocês nesta Santa Missa de hoje. Mas antes, gostaria de contar uma história que eu já contei várias vezes, mas vale a pena, porque todos nós temos esse desânimo, passamos por crise de fé e não conseguimos crer que Jesus está realmente presente. Ou nós sabemos, mas a nossa preguiça é demais. Santa Teresa de Ávila, certo dia ela precisava rezar, mas ela não estava com vontade, ela mesmo disse isso. Aí, para permanecer na presença de Jesus, ela resolveu ficar na capela contando todos os tijolinhos que estavam ali dentro. Quando terminou, deu horário, Santa Teresa saiu. Era uma santa mística. Um dia Jesus aparece para ela e ela pergunta: qual foi o dia que ela mais o amou? E Jesus disse: aquele dia que você não queria rezar, que você não estava com nenhum pingo de vontade, mas para permanecer na minha presença, você ficou contando todos os tijolinhos da capela.
Então é isso que nós precisamos fazer, nos esforçarmos para recebermos Jesus Eucarístico, nos esforçarmos sobretudo para estarmos na sua presença sacramental. Abramos o nosso coração, vamos amar, vamos adorar Jesus Eucarístico, que está na Eucaristia e que quer ser um conosco. Por isso comunhão é a união do meu coração com o coração de Jesus. Por que fala a primeira comunhão? Porque é a primeira vez que vai acontecer essa comunhão minha com Jesus Eucarístico. Então que cada comunhão, que cada adoração na nossa vida seja sempre uma primeira comunhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.